Bom dia a todos. Para mim é uma honra voltar ao Paraná, a esse tribunal. Gostaria de agradecer à Escola Judicial, na pessoa do desembargador Aron, o convite para estar aqui, a oportunidade de ouvir Leonardo, Christian, Daniela, professor Molinaro, professor Eduardo, nessa manhã, que é uma manhã sobre a reflexão em torno do tema Experiências Internacionais em Prol do Direito do Trabalho. A temática é fundamental. Quais são os desafios que se apresentam nesse início de século diante de uma crise econômica para nós, operadores do direito, num contexto de globalização? Num contexto em que as estruturas tradicionais do direito do trabalho são colocadas em xeque e que, para além das transformações produtivas e tecnológicas, transformações também político-econômico-sociais ficam mais agravadas diante de um contexto de crise. De uma crise que se diga, uma crise financeira, que decorreu em parte também das consequências do descontrole jurídico que a própria mundialização nos trouxe, sem limites e peias à financiarização. Assim, a transformação das estruturas do emprego, das estruturas tradicionais do direito, das fronteiras do direito da própria nação, trazem deslocamentos importantes e nos colocam questionamentos fundamentais. E esses questionamentos fundamentais se dão, volto a observar, num contexto daquilo que David Harvey chama de mercadificação de tudo, para além dos processos de mercantilização, de que Polanyi já nos dizia, da mercantilização do trabalho humano, numa mercadoria fictícia, na medida em que ela, como mercadoria fictícia, sabemos que o trabalho humano não pode se depreender do corpo e da corporalidade do próprio homem, vivenciamos o retorno de um processo de mercantificação num processo de expansão do capital nesse início do século XXI. Todavia, pensar na construção de um direito em contextos de crise não é uma novidade para o direito do trabalho, que desde suas origens esteve presente nesse contexto. E é também importante refletir sobre essas experiências internacionais no momento em que nós nos preparamos, pelo menos estou lá na universidade com as nossas pesquisas, nos preparando para comemorar aquilo que serão os 100 anos da OIT, que nós teremos daqui a pouco tempo. Então, é um momento de refletirmos sobre exatamente a questão do direito do trabalho, mas voltar às suas origens, na medida em que o direito do trabalho, em suas origens, rompe, em primeiro lugar, com o conceito de direito, o conceito do monopólio do direito de dizer o direito pelo próprio Estado. É um direito que se constrói a partir da internacionalização, então é importante dizer que o direito internacional avança com a criação da OIT e o reconhecimento dos atores para além dos Estados na seara internacional. O tripartismo nasce do próprio direito do trabalho, então a agenda se constitui nessa esfera internacional também a partir do protagonismo das questões que o trabalho traz, o trabalho humano traz, e o próprio direito constitucional ele se renovou e se constitucionalizou num constitucionalismo que foi social, exatamente pelas demandas que o trabalho nos trouxe. Então, na verdade, esses novos desafios são novos desafios, mas que nos trazem questões tradicionais que mostram o papel de vanguarda que o direito do trabalho sempre teve, e que, se em algum momento teve uma desconexão com direitos humanos, foi uma desconexão causada, talvez, pela nossa ausência de vigilância epistemológica, inclusive política, porque o direito do trabalho sempre se conectou com os direitos humanos e deve se conectar. Daí porque, nesse desafio de pensar a questão das experiências internacionais em prol do direito do trabalho, me lembrei muito daquele alerta do professor Milton Santos, quando analisava a globalização, que ele dizia que a globalização é uma fábula, uma perversidade, mas também é uma possibilidade. E é uma fábula na medida em que tentam nos fazer crer o que ela é. Na verdade, o discurso em torno dela nos leva a tentar acreditar numa fábula. Mas, na verdade, ela tem uma dinâmica de perversidade, porque é exatamente compreender o que ela é enquanto lex mercatória, o que ela realmente é. Mas nós não podemos nos esquecer que ela também é uma possibilidade, ou seja, ela nos traz um referencial utópico, e nós, como juristas, vamos aqui, sem desconsiderar, sem esquecer da fábula
sem deixar de verificar a perversidade, fazer um pouco do nosso papel, das possibilidades do que podem ser, que são os aspectos contrafáticos do direito diante dessa mundialização. Os riscos da internacionalização, afinal de contas, nem tudo são flores. Supiot, no seu belíssimo texto, A Justiça Social diante do Mercado Total, em que ele resgata a questão do espírito de Filadélfia e nos traz esse alerta, nos demonstra exatamente que, enquanto a Declaração de Filadélfia nos comprometia os Estados a possuírem o direito de trabalho e de seguridade social, há hoje um processo de desmantelamento, que se mostra claramente, por exemplo, com o próprio Acordo de Marrakech, com a fundação da OMC, no qual, segundo o Supiot, se indicava que a competição econômica tornava-se o objetivo principal da ordem jurídica diante da adesão de um dogma, que era o dogma do livre comércio. Daí porque esse darwinismo normativo, como o professor Supiot nos fala, deve ser percebido como a perversidade da globalização, mas nós não podemos nos esquecer dos sentidos da justiça social, do apelo da Declaração de Filadélfia, e nós, como atores jurídicos, no nosso compromisso, buscar rever as esperanças por um controle social. O professor Vandelli, indaguei a ele qual o sentido da minha presença na mesa. Porque, na verdade, eu não sou um internacionalista e também não trabalho com esse tema. Então, o professor Vandelli gentilmente disse assim, não, Sayonara, você é uma especialista em questões sindicais. Então, eu entendi que eu deveria fazer alguma observação sobre as experiências sindicais na ordem internacional, e foi para mim um bom desafio, na medida em que retorno efetivamente aos meus temas e resolveu para mim o problema das escolhas, porque, assim como o professor na sua vida foi desaprendendo, eu também não só fui desaprendendo, mas também fui pensando nos caminhos possíveis, que são itinerários de pesquisa. Ora, seria muito interessante, por exemplo, nessa mesa, que nós nos refletíssemos se, depois da emenda 45, por exemplo, a nossa Constituição, nós já temos modos de internalização de tratados de direitos humanos pela via de um procedimento diferenciado que nos dá um status de constitucionalidade, por que as declarações da OIT têm sido internalizadas depois da emenda por um outro momento? Isso é uma questão que a gente tem que responder. Responder do ponto de vista político, responder do ponto de vista jurídico e dar conta desse problema que nós temos hoje. Por outro lado, também, nós temos outras questões bastante interessantes, as questões que dizem respeito à nossa interpretação jurídica, efetivamente, nosso papel de intérpretes, por que não utilizarmos os estándares internacionais protetivos e refletirmos à luz dos princípios que foram aqui trabalhados. O princípio da vedação do retrocesso e outro, o princípio da progressividade, que estão unidos, mas que não se confundem também, cada um com o seu espaço de atuação em nossa atividade jurisdicional. As temáticas seriam bastante interessantes. Eu, particularmente, abrir mão de falar sobre a questão da internacionalização, porque o professor Bianchi na mesa, não vou fazer, seria um absurdo falar sobre isso. E, por outro lado, ninguém melhor do que o professor Christian para falar sobre as cortes regionais de direitos humanos. Muito embora, é importante dizer que, e aí, naquela questão das perversidades, e não apenas das possibilidades, que a jurisprudência do Tribunal de Justiça, por exemplo, da União Europeia, muito embora a Corte de Direitos Fundamentais tenha um título de solidariedade grande, o Tribunal de Luxemburgo não tem sido bastante proeminente, como, por exemplo, o Tribunal de Estrasburgo, na preservação dos direitos. E no campo da questão sindical, essa questão se coloca, e se coloca de uma forma a nos alertar também dos riscos dessa globalização. É importante dizer que as sentenças Viking e Laval, por exemplo, no campo dos direitos sindicais, demonstram aquilo que Supiot nos diz, que não se saberia expressar melhor a reviravolta atual do espírito de Filadélfia do que o fundamento utilizado nessas sentenças pelo Tribunal de Justiça da União Europeia, quando afirma sobre a inferioridade dos direitos sociais, que os objetivos de proteção do poder de compra do trabalhador e de paz social não se constituiriam em motivo suficiente para atingir a livre prestação de serviços ou limitar a livre circulação. Mas é interessante observar que nessa perversidade, também no campo internacional, nós temos aí outros mecanismos de controle
E não há que se deixar de registrar que também a aplicação da Lei Laval na Suécia, né, quando a lei sueca que adota a decisão e adapta o seu ordenamento interno, a decisão do tribunal, tem sido contrária pela comissão de expertos da OIT, contrária aos princípios da OIT sobre liberdade sindical e sobre direito de greve. Então, nós vemos aí as perversidades, mas também as possibilidades hermenêuticas diante de um tema que é um tema bastante singular, porque, por um lado, é reconhecido pela OIT e pela Declaração de Princípios e pela Convenção da Filadélfia como o direito fundamental humano, e não só apenas um direito social, porque, na verdade, ele está nos dois pactos, que é a liberdade sindical como uma dimensão social, mas como uma dimensão política e de caracterização do espaço democrático de um país, ou seja, da natureza de um determinado país. Apesar disso, apesar dessa fundamentalidade, esse direito é desconsiderado, em certa medida, por um tribunal que isenta as empresas de honrar convenções coletivas. Todavia, nesse aspecto, nós, em termos de jurisprudência de cortes internacionais, estamos melhor acompanhados, já que nosso sistema interamericano, me parece, pela belíssima exposição do professor Christian há 2 dias atrás, nos mostra que o nosso sistema interamericano tem casos mais expressivos de proteção aos direitos sindicais, além, claro, do nosso já conhecido, as velhas proteções em relação aos direitos forçados. Bem, isso seria o que eu não iria falar, né? São as questões que eu acho que são interessantes, mas o professor Leonardo me trouxe a questão das questões sindicais. E aí as respostas sindicais, elas são importantes também no âmbito internacional, desde que nós abandonemos também uma perspectiva tradicional de direito, que é aquele direito somente da lei, ou, por outro lado, das fórmulas que têm um enforcement muito dado. Para isso, eu decidi, então, fazer uma notícia legislativa. Muito embora até esse nome, notícia legislativa, não caiba muito, porque não é exatamente uma legislação no sentido tradicional da legislação. Eu resolvi falar com vocês sobre os acordos marcos e os acordos marcos multilaterais, como trazendo uma indagação se seriam essas novas formas de regulação no marco da globalização. Para isso, obviamente, que eu tenho que distinguir entre esses acordos marcos dos chamados códigos de conduta, com que eu, obviamente, trago para reflexão os ensinamentos de Teubner, que aponta uma conexão entre o que se denomina códigos de conduta corporativos privados estatais. Para Teubner, existem 2 variantes básicas quando se fala num código de conduta e na sua tese de que, efetivamente, estaria havendo a construção de um direito transnacional baseado num certo constitucionalismo de mercado. Para ele, por um lado, existem as esferas estatais, que são aquilo que nós aqui estamos trabalhando, ou seja, os chamados códigos públicos, as prescrições que são realizadas das corporações transnacionais, as diretrizes gerais dos órgãos internacionais, os documentos da Corte, mas também, por outro lado, existem os chamados códigos privados instituídos pelas próprias corporações por força de pesadas críticas públicas e protestos das ONGs no plano internacional. Teubner aponta a ambivalência da aferição dos efeitos desse tipo de código, na medida em que alguns seriam públicos, mas com meras recomendações sem efeitos, e para outros privados, mas com autocompromisso, de autocompromisso, e desse autocompromisso uma estratégia de prevenir regulações. Seja a estratégia empresarial de prevenir regulações, seja um discurso de responsabilidade social, sejam meros efeitos recomendatórios, o fato é que o autor afirma que há alguns estudos empíricos que merecem especial atenção, que mostram que esses chamados códigos transnacionais ou códigos de conduta trouxeram mudanças reais, ou seja, eles aprimoram realmente condições de trabalho e forçam em alguns estándares de direitos humanos. E, por outro lado, que há um entrelaçamento desses códigos corporativos privados e públicos que materializam nessa dinâmica não apenas uma tendência a uma juridificação, mas também a uma constitucionalização. Nesse sentido, e nesse modelo duplo, essa constitucionalização de mercado, obviamente, num primeiro momento, foi uma expansão de uma trajetória
de constituição de mercado, então uma constitucionalização neoliberal, mas, por outro lado, há também, no segundo momento, uma reconstrução de cobertura protetora das instituições culturais. Assim sendo, se no primeiro momento, e aí essa é uma pergunta que eu faço a partir do Teubner, os códigos de conduta se apresentaram como apenas modos de respostas sem grande força, ou na esfera internacional, expressões dessa constitucionalização de uma lex mercatória. Por outro lado, há um segundo momento em que, para essa legitimação, há que se haver, digamos assim, um papel de limite, né? Quer dizer, não apenas se constitui mercados, mas também se limita esses mercados. E é com esse olhar, então, que eu fui observar a existência hoje, desafiando as clássicas distinções entre hard law e soft law, observar que existem alguns códigos intracorporativos que, embora sejam, entre aspas, meros ordenamentos privados não estatais, na realidade produzem e constituem um direito de vigor com alto fator e um alto grau de força vinculante. E esse grau de força vinculante, se obviamente nós considerarmos como uma característica da norma, não apenas a sua juridicidade tradicional, mas principalmente seus efeitos de eficácia e legitimidade. Daí porque é só a partir desse paradigma que eu consigo ver respostas sindicais e uma atuação em prol do direito do trabalho nessa esfera internacional. Para entender essa atuação político maior do movimento sindical, eu recorri a um texto do professor Manuel... Me perdi aqui nas expressões. Manuel Antônio Garcia Munhoz, da Castilla de la Mancha, no qual ele examina e aponta a realização de 2 acordos marcos globais em resposta ao acidente de Bangladesh. E é importante falar sobre isso porque Bangladesh foi, em 2013, o maior acidente de trabalho que o mundo já viu. O colapso de Rana Plaza, com o incêndio e o desabamento, levou a uma denúncia daquilo que nós chamamos que é o trabalho forçado, o trabalho em condições degradantes no setor têxtil, nas cadeias produtivas, e é importante lembrar que no colapso de Rana Plaza, com péssimas condições de saúde e segurança, nós tivemos 2.000 trabalhadores feridos e 1.100 mortos. E qual é a reação diante de um país que não tem um sistema de proteção de seguridade social, que não tem um sistema de fiscalização? Há, a partir de Rana Plaza, um resgate da discussão sobre a responsabilidade das empresas transnacionais, sobre as condições da produção dos seus próprios produtos. E discute-se também aqui o efeito da exteriorização, ou seja, para além da terceirização, quais são os efeitos da exteriorização das atividades produtivas das empresas transnacionais na ponta das cadeias produtivas. O que a doutrina nos aponta, e as notícias legislativas, foram a existência, a negociação de 2 acordos marcos que teriam sido adotados como reação das empresas, impulsionadas como respostas às pressões internacionais dos sindicatos e das ONGs e das denúncias públicas e reações diante desse grande acidente. Foram realizados 2 acordos, o Acordo para a Prevenção de Incêndios e Desabamentos, que originalmente, e o Acordo AFB-ESB, esse firmado basicamente com empresas europeias, e o BWSI, firmado basicamente com empresas americanas. A pergunta é, são códigos de conduta? São acordos marcos globais? O autor propõe que seriam acordos marcos globais multilaterais. Por que multilaterais? Porque eles trazem novos sujeitos de direito, novos sujeitos na seara internacional. Que novos sujeitos são esses? Novos sujeitos. A OIT, por exemplo, participa como ator. Várias ONGs participam como testemunhas. Vários sindicatos internacionais e sindicatos locais também atuaram ali. Então, são códigos de conduta empresariais, mas que atingem, talvez, novas formas. E, portanto, são novas experiências interessantes de regulação transnacional. Podem se constituir num avanço importante. No primeiro acordo, é interessante que a empresa transnacional, as empresas ali, aliás, são várias empresas, não poderiam
essas empresas se obrigaram, né, a constituir fóruns de governança, de inspeção das condições de trabalho de Bangladesh, e mais, este acordo dessas empresas transnacionais, que busca melhorar condições de saúde e segurança, estabelecendo avaliação de riscos e ajuda financeira, inclusive, estabelecendo um comitê executivo com a participação de membros de ONGs e da própria OIT, ainda que eles se proclamam vinculantes e soberanos, a gente sabe que não tem aquela característica tradicional de legitimação jurídica, mas tem uma legitimidade, uma eficácia, e que afeta terceiros. Essa é a inovação, porque essa empresa afeta os contratos das suas contratadas. Segundo os dados, afetariam mais de 1.600 empresas têxteis em Bangladesh que estariam vinculadas a esse acordo marco. A diferença, exatamente, é que as empresas americanas não aceitaram aderir a esse acordo, porque entenderam, essas empresas americanas, que aquele acordo teria um enforcement maior do que aquilo que elas estariam dispostas a fazer, e fizeram o seu chamado acordo marco, que não tem nenhum realmente mecanismo de inspeção e que, portanto, também não tem nenhuma lógica de legitimação, mesmo que seja a priori. Então, seria um mero código de conduta daquilo que o Teubner dizia, enquanto o outro seria realmente, talvez, um avanço na criação de mecanismos jurídicos inovadores, não necessariamente advindos dos órgãos internacionais, mas negociados de formas bastante distintas por esses novos atores, com maior legitimidade, credibilidade, e que talvez nos demonstrariam ou trariam a pergunta se seriam esses acordos marco multilaterais numa nova expressão de direito transnacional. Eu não tenho, obviamente, respostas para isso, mas acho que, ao menos em termos de respostas sindicais, seja uma interessante notícia. Sou bastante cética em relação a esses códigos e essas formas de conduta, mas nós não podemos deixar de reconhecer também que, para além dos mecanismos de direito tradicional, o nosso direito do trabalho se constituiu também a partir dessas formas, daquilo que Ehrlich chamava, lá no início do século XX, de direito vivo, que os juristas do seu tempo também não davam nenhuma força ou lógica, enfim, porque desconheciam, porque não tinham aspectos vinculantes. Nós sabemos que o longo processo pelo qual a autonomia coletiva demorou para obter vinculação e juridicidade. É claro que isso talvez não seja uma fala tradicional do que se espera de uma desembargadora dentro do tribunal sobre um tema da ordem internacional. Mas acho que também todos nós aqui temos interesse em saber sobre as reações possíveis do direito do trabalho diante desse contexto internacional. E eu encerro, por outro lado, apenas destacando e aí pouco fora do que foi proposto, das reações sindicais, que a postura do intérprete diante do direito do trabalho e da internacionalização desse trabalho nos traz algumas responsabilidades. Eu gosto muito de uma frase de Palomeque, e se vocês já me ouviram dizer, peço desculpas, porque vou ser repetitiva, de que ele dizia que a crise econômica é uma companheira histórica de viagem do direito do trabalho. Essa frase me parece adequada neste momento, porque este ano de 2016 nos traz alguns desafios. E esses desafios nos trazem os desafios não apenas de um garantismo que é jurídico, no sentido de Ferraioli, mas também que no seu novo A Democracia através de los Direitos, também um projeto político. O aspecto contrafático do direito do trabalho se coloca exatamente nos momentos de crise econômica. Imaginar a normatividade e a força das nossas regras em momentos de expansão monetária, em momentos de estabilidade, é talvez mais fácil, mas é exatamente durante a tormenta que se vê a força de um barco. Então, é exatamente neste momento em que nós podemos saber sobre a nossa capacidade. Um livro interessantíssimo que eu li recentemente, que me fez pensar bastante, foi o livro de Garapon.
Garapon e Haller nos falam que, hoje, os juízes na mundialização podem fazer a nova revolução do direito. Pelo menos foi essa a tradução que obteve o livro do Garapon aqui no Brasil. É, então, a nova revolução do direito aquela feita pela participação dos juízes da mundialização? Sim, diz Garapon. E estou convencida de que ele está certo. Em parte com o meu ceticismo, porque eu nunca acredito em verdadeiras revoluções tão grandes assim, apenas com uma questão. Mas, por outro lado, me parece que ele nos dá possibilidades hermenêuticas. Garapon nos aponta para um intercâmbio cada vez maior entre os juízes, que podem, nas suas decisões judiciais, fazer o que a tradução não muito feliz chamou de um comércio entre juízes, mas, na verdade, um intercâmbio de informações entre sentenças, decisões, formas de internacionalização. Me parece que esse é claramente o propósito da nossa jurisdição social, num mundo globalizado, intercâmbio de ideias, intercâmbio de conceitos e mais, a percepção de que o papel do direito do trabalho num contexto de mundialização, de mercadificação de tudo, trazer cada vez mais a arte dos limites. E aí eu queria fechar. Peço desculpas para vocês, acho que eu já passei o tempo, mas um pouco sobre um trecho do Alan Supiot. Peço desculpas porque eu vou ler, é um trecho um pouco grande. Mas ele fala sobre a dependência e a arte dos limites. E o Supiot diz: a arte dos limites é para o direito o que o sentido das portas e janelas é para a arquitetura. Eles devem, ao mesmo tempo, proteger e se abrir para o exterior. Os limites não são muros nem paisagens, e eles devem nos proteger tanto da utopia de um mundo sem fronteiras, quanto da realidade de um mundo onde todos se entrincheiram. Encontrar o sentido dos limites em relação à ordem internacional levará a desenhar novas fronteiras, próprias a colocar o comércio internacional a serviço da justiça social. É urgente recolocar a economia de mercado em bases institucionais sólidas que colocam as empresas e não os sistemas jurídicos em nível de concorrência. O mercado se define primeiro pela existência de limites que a lei lhe fixa. Resgatar o sentido de Filadélfia e o sentido do direito do trabalho é resgatar a primazia do homem sobre o mercado. Estabelecer limites é o nosso papel. Muito obrigado.